Será possível aprender direito tributário sem mistério? Eu me chamo Beatriz Biancato e te provo que sim. Você está assistindo ao Tributário Sem Mistério, do YouTube, em que eu vou responder a cada... Pensando em auxiliar de fato você que está se preparando para o exame da OAB, aquela situação em que você se depara, ou você pensa em se deparar, se está prestando o exame pela primeira vez, pense em se deparar com a peça prática profissional na segunda fase e fica pensando, nossa, como que eu faço? Como é que eu interpreto o enunciado? Foi pensando nisso que eu resolvi dar início aqui no meu canal no YouTube, numa série de episódios. Os meus vídeos no YouTube vão ao ar todo domingo às 6 horas. Então, a partir de hoje, você vai conferir uma série de episódios em que iremos analisar uma peça prática profissional cobrada na prova da OAB, em que eu vou fazer todo o caminho com você, desde a leitura do enunciado, até processarmos todas as informações que nos foram dadas nesse enunciado, como a gente encontra a fundamentação, como a gente faz para montar a peça, tudo passo a passo para você. E o melhor, você não vai precisar pagar nada para isso. É o meu presente para você. Que fofinho. Hoje, especificamente, nós vamos começar uma série, então cada domingo vai sair um vídeo novo, um episódio novo dessa série, resolvendo uma peça prática profissional já cobrada no exame da OAB. Então, espero que você aproveite e compartilhe com seus amigos essa oportunidade incrível que eu estou aí prontamente ofertando para vocês de maneira totalmente gratuita, tá bom? Espero que vocês aproveitem e fiquem à vontade para tirar dúvidas no decorrer dessa série. A cada domingo, quando sair um episódio novo, fiquem muito à vontade. Isso é feito para vocês. Pessoal, então olha só, hoje eu vou começar a resolver com vocês essa peça prático-profissional aqui do exame 19 da OAB. Por que eu escolhi ela? Além dela ser super extensa, o enunciado, quando eu fui ministrar as aulas lá de segunda fase da OAB em tributário, lá no ProOrdem, quem não sabe, eu sou professora no ProOrdem Cursos, e eu passei esse simulado para os meus alunos, muitos desmotivaram só de olhar a extensão do enunciado. Então, eu quis pegar uma peça bem punk mesmo, tá? Para tornar útil o que eu vou falar aqui no decorrer dessa série, porque assim, se você conseguiu fazer o mais difícil, você consegue fazer os mais fáceis, tá? Então, vamos começar? E para não ficar muito extenso, porque eu quero fazer algo bem detalhado, então eu piquei em episódios, tá? Eu piquei em episódios. O episódio de hoje a gente só vai fazer a leitura, tá? E o grifo de algumas informações importantes. Então, primeira coisa, quando você pega a peça prática profissional, não desanime. Não desanime com o volume de informações. Você tem que pensar assim, olha, é isso que tem para hoje, é isso que está na minha prova, então tem que dar um jeito de resolver. Então, a primeira barreira que você quebra, de que é algo impossível, de que vai ser difícil porque é extenso, tá? Primeira coisa que você já quebra do seu psicológico, porque senão você já lê daquele jeito, putz, já era. Não deu certo, não é pra mim, não nasci pra ser advogado, não nasci pra ser advogada, tá? Então vamos lá. Olha só. A gente faz uma primeira leitura crua, tá? Sem marcar nada. A gente precisa entender com o que estamos lidando, né? Então vamos lá. Zeta é uma sociedade empresária cujo objeto... Acontece erros de dicção. Tô gravando 00:30 para vocês, porque é o único momento de silêncio aqui nessa casa em tempos de quarentena. Zeta é uma sociedade empresária cujo objeto social é a compra, venda e montagem de peças metálicas utilizadas em estruturas de shows e demais eventos. Para o regular exercício de sua atividade, usualmente necessita transferir tais bens entre seus estabelecimentos, localizados entre diferentes municípios do estado de São Paulo. Apesar de nessas operações não haver transferência da propriedade dos bens, mas apenas seu deslocamento físico entre filiais de Zeta, o Fisco do Estado de São Paulo entende que há incidência de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, nesse remanejamento. Diante da falta de recolhimento do imposto, o Fisco já reteve por mais de uma vez, por seus auditores fiscais, algumas mercadorias que estavam sendo deslocadas entre as filiais, buscando assim forçar o pagamento do imposto pela sociedade empresária.
Considere que, entre a primeira retenção e a sua constituição como advogado, passaram-se menos de 2 meses. Considere ainda que todas as provas necessárias já estão disponíveis e que o efetivo pagamento do tributo ou depósito integral deste obstaria a continuidade das relações da empresa, que, ademais, não quer se expor ao risco de eventual condenação em honorários, no caso de insucesso na medida judicial a ser proposta. Com receio de sofrer outras cobranças de ICMS e novas retenções, e também pretendendo a rápida liberação das mercadorias já apreendidas, uma vez que elas são essenciais para a continuidade de suas atividades, a sociedade empresária Zeta o procura para, na qualidade de advogado, elaborar a petição cabível, ciente de que, entre a retenção e a constituição do advogado, há período inferior a 120 dias, e que, para a demonstração dos fatos, há a necessidade apenas da prova documental que lhe foi entregue, tá? Não vou adentrar ainda no cabimento, nem nada disso. Vamos agora tentar extrair desse enunciado as coisas essenciais ou as informações que a gente acha importante primeiro, tá? Então, vamos lá. Zeta é uma sociedade empresária cujo objeto social é compra, venda e montagem de peças metálicas utilizadas em estruturas de shows e demais eventos. O que a gente precisa saber daqui? Que é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica. Então, vou marcar aqui a pessoa jurídica. E aí, gente, vocês podem usar o rascunho de vocês da prova, tá? Aqui que eu não vou conseguir colocar 2 telas para o rascunho. Mas no próximo episódio, quando a gente for avançar na nossa resolução, eu vou esquematizar tudo bonitinho. Mas isso você pode colocar no rascunho. Zeta, tracinho, pessoa jurídica, parte, alguma coisa nesse sentido, tá? Zeta é uma sociedade empresária cujo objeto social é a compra, venda, montagem de peças metálicas utilizadas em estruturas de shows e demais eventos. Aqui parece uma informação assim, por hora, parece desnecessária, tá? Porque, para que eu preciso saber o objeto social dela? Não sei, vamos continuar a ler? Para o regular exercício de sua atividade, usualmente necessita transferir tais bens entre seus estabelecimentos, localizados entre diferentes municípios do estado de São Paulo. Então, a gente tem aqui, ó, qual que é a atividade aqui? Dentro desse objeto social, o que é importante a gente saber? Que usualmente ela necessita transferir bens entre estabelecimentos. E eles estão localizados em diferentes municípios, mas tudo dentro do estado de São Paulo. Então, é um deslocamento dentro do estado de São Paulo. Tá? Significa que não passa estados. Dentro de São Paulo e entre os próprios estabelecimentos. De zeta para zeta, para zeta, para zeta, para zeta. Tá? Para ficar bem claro. Apesar de nessas operações não haver transferência da propriedade, que eu acabei de falar, né? É só entre os estabelecimentos da própria zeta. Não haver transferência da propriedade dos bens, mas apenas seu deslocamento físico entre diferentes filiais de Zeta, o fisco do estado de São Paulo entende que há incidência de imposto nesse remanejamento. Então, olha aqui a tese que a gente vai ter que trabalhar. Que o fisco está incomodando o nosso contribuinte, que vai nos contratar. Até o final da leitura desse enunciado, esse contribuinte vai nos contratar, né? Lembra da primeira leitura? Então, ó, qual que é a tese do fisco? Ele entende que nesse remanejamento aí de mercadorias entre os próprios estabelecimentos da Zeta tem cobrança de ICMS. Não vamos falar de fundamentação, vamos só colher os dados importantes. Então tá, essa aí é a tese do fisco. Diante da falta de recolhimento do imposto, o fisco já reteve por mais de uma vez por seus auditores fiscais algumas mercadorias que estavam sendo deslocadas entre as filiais, buscando assim forçar o pagamento do imposto pela sociedade. Então, o que o fisco também está fazendo? Retendo mercadorias para forçar o pagamento do imposto. Tudo que está em azulzinho, coisas do fisco. Considere que entre a primeira retenção e a sua constituição como advogado, passaram-se menos de 2 meses. Prazos eu vou colocar aqui de verdinho para vocês, só para a gente depois ver se
O que a gente precisa saber com relação a esses prazos, se eles são realmente importantes, que isso acontece às vezes em segunda, às vezes em primeira fase, que o enunciado ele é gigante, te dá um monte de datas, você acha que tem alguma coisa aquelas datas, e às vezes nem todas aquelas datas são importantes, tá? Então vamos ver aqui. Continuando a leitura, considere ainda que todas as provas necessárias já estão disponíveis. Então, questão probatória da empresa, já tem todas as provas, e que o efetivo pagamento do tributo ou depósito integral deste obstaria a continuidade das operações da empresa, que ademais não quer se expor ao risco de eventual condenação em honorários, no caso de insucesso na medida judicial a ser proposta. Então, vocês estão vendo que o enunciado está narrando a dificuldade financeira do nosso cliente. Por quê? Não pode depositar integralmente, que isso vai prejudicar a continuidade da empresa. Ela não pode sofrer condenação em honorários, ela não pode correr esse risco, ela não tem dinheiro, tá? Então, e ainda vamos continuar. Com receio de sofrer outras cobranças do ICMS e novas retenções, ela está com medo do futuro. E também pretendendo a rápida liberação das mercadorias já apreendidas. Ó, vamos ver o que ele imagina aparecendo lá no seu escritório. Doutor, preciso liberar rapidamente essas mercadorias. Olha, eu não posso depositar integral, não posso fazer depósito integral em juízo, doutor, senão minha empresa já era. Nem pensar, doutor, condenação em honorários, nem pensar. E eu preciso que o senhor libere já essas mercadorias. Eu tô com medo de sofrer outras cobranças do ICMS, de novas retenções. Desespero, né? Uma vez que elas são essenciais para a continuidade das atividades. São essenciais. Vamos guardar essa palavrinha. A sociedade empresária Zeto procura para, na qualidade de advogado, elaborar a petição cabível, ciente de que, entre a retenção e a constituição do advogado, há período inferior a 120 dias. Mais um prazo aqui para a gente anotar e depois ver se ele tem alguma relevância para nós aqui nesse caso, né? E que para a demonstração dos fatos, há necessidade apenas de prova documental que lhe foi entregue. Lembra lá em cima que a gente marcou? Aqui, ó, provas necessárias já estão disponíveis, né? Demonstração dos fatos tem necessidade apenas da prova documental que ele te apresentou. Então, aqui, olha, a gente fez uma leitura mais ativa do enunciado. Perceba? A gente conversou com o enunciado, né? O pico da loucura, a gente conversa com o enunciado. A gente conversou com o enunciado, a gente tentou identificar aí as informações mais importantes. E aí, se você quiser aceitar o desafio, eu te convido para fazer a resolução dessa peça aí na sua casa, em algum papel aí, qualquer que você tenha. Pega um sulfite, uma folha de caderno, uma folha de fichário. Tenta resolver essa peça. Porque daí, nos próximos episódios, a gente vai conferir, a gente vai processar essas informações e começar a resolver nossa peça. E aí você vai verificando onde você cometeu os erros, que coisas que você não tinha pensado na hora de resolver e que eu tô te passando que seriam interessantes você aplicar para você, né? Porque vale lembrar que eu vou dar aqui sugestões para vocês, né? O que for te ajudar, ok. Aquilo que você achar, não, essa dica da Bia acho que vai me atrapalhar e você não aplica para você, tá bom? Então, eu vou tentar fazer essa série o mais completa possível para que você, se tiver medo de resolver as peças, não tenha nunca mais, tá? E se o seu problema não for medo, mas não saber exatamente como se desenvolve, né? Como fazer isso de uma forma melhor, mais fácil, mais harmônica. Aí eu quero desmistificar para você, afinal, meu canal tem esse nome tributário sem mistério por um motivo, tá? Que eu tento te mostrar aí a teoria sem mistério. Então, com essas informações, eu encontro vocês na semana que vem para a gente colocar no papel essas informações e começar a desenhar o esboço da nossa peça. Em como a gente encontra a fundamentação, como a gente trabalha com essas informações do enunciado, como a gente organiza o raciocínio jurídico tributário. Espero semana que vem.